Oi, gente, eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. 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 Sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. E hoje a gente vai conversar sobre o tríptico da Karen Slaughter, que é o primeiro volume da série do detetive Will Trent. A gente tá fazendo uma leitura coletiva de toda a série, a gente vai ler um por mês, enfim. Se você quiser participar, é só me falar aqui que eu te mando o link. Eu gostaria muito de, como todas as vezes eu me esqueço de fazer os pedidos, eu fico com preguiça também de ficar editando, eu vou colocar os meus pedidos aqui agora, são poucos segundos e eu já volto pra falar do livro. Se você gosta de thrillers, gosta de livros de suspense, já deixa seu like aqui no vídeo, ativa o sininho também pra sempre que tiver novidade você ficar sabendo. E o mais importante, se inscreve aqui no canal pra acompanhar tudo. Vou deixar o meu Instagram aqui também. Se você quiser acompanhar o meu dia a dia lá no Instagram, vai lá, porque eu posto coisa nos stories recorrentemente. Então, é isso, vem comigo que a gente vai conversar. Aqui no livro, eu tenho até, assim, uma questão pessoal em relação a falar das sinopses e falar das histórias, porque eu acho que os livros são caixas de surpresa. E esse livro, como um thriller policial, eu já posso adiantar que ele tem uma qualidade absurda. Ele é muito, muito bom. Até, assim, eu fico todo engasgado na hora de falar da história em específico, porque foram tantos sentimentos lendo esse livro, a qualidade da escrita, a forma como os personagens foram construídos, que eu realmente me engasgo na hora de falar e eu não consigo falar muito. Mas, como todo thriller policial, a gente vai ter assassinatos, vamos ter policiais, vamos ter detetives, e eles vão tentar solucionar o caso. De uma forma muito geral, aqui, para não dizer que eu não falei sobre a sinopse, a gente tem no presente um assassinato de uma mulher que foi interligado e fizeram a conexão de que esse assassinato foi parecido com um assassinato de 20 anos atrás. E esse assassinato do presente estão relacionando a um determinado indivíduo que, lá nos 20 anos atrás, cometeu o assassinato dessa outra menina, estava preso e agora foi solto. Então, a gente vai conhecer aqui o detetive Michael Ormwood, a gente vai ter a detetive Andy Polaski, policial na verdade, o Will Trent, que apesar de não ter sido o foco do livro, ele foi introduzido aqui e a série é toda em relação a ele mesmo, aos casos dele. E você pode ler as histórias de forma independente, porque cada livro é um caso, mas a vida dos personagens você acompanha na evolução da história. Eu já li A Esposa Perfeita, que é o 10º volume dessa série, e né, eu sei muita coisa da frente da vida do Will Trent e de alguns outros personagens que vão aparecer ao longo da história, mas não me estragou em nada a questão do livro em si, do fechamento do caso, porque são independentes. Mas assim, o que eu tenho a dizer é que eu fiquei extremamente feliz de ler esse livro e de ainda lê-lo em uma leitura coletiva pelo fato de eu poder conversar com outras pessoas. E apesar de a nossa... Engasguei. Apesar do nosso encontro ser só no dia 30, eu tô gravando aqui no dia 23 de janeiro, eu terminei no dia 22, que foi ontem, um sábado, e eu tô doido pra poder conversar com todo mundo, porque nós somos mais ou menos 40 e uns 20 já acabaram de ler. E assim, eu só tenho a dizer que eu não quero falar muito da história em si, porque pra mim ela é uma caixa de surpresa. A forma como as histórias vão se interligar, como John Shelley, como Michael Ormwood e como Will Trent, esses três vão se interligar. E como os personagens secundários que são extremamente fundamentais aqui para a história, a Andy Polaski, que é à primeira vista uma personagem secundária, mas que ela é fundamental. A irmã do John Shelley, e todo o passado, porque o livro vai entre presente e passado. No presente, a investigação, porque teve um assassinato que parece com o passado, e o passado mesmo, a gente entendendo as questões do passado, da prisão do John Shelley, e entendendo como tudo vai se interligar. Então, assim, a escrita da Karen Slaughter é sensacional. A forma como ela consegue construir os personagens e como ela consegue fazer várias camadas e que você simplesmente não consegue parar de ler. Você fica totalmente imerso na história e você se sente um personagem.
eu acho muito difícil falar de livros que eu gosto muito, porque eu não quero que talvez uma frase que eu fale estrague a leitura, porque são tantas caixas de surpresas aqui dentro, todo o caminho pro fechamento e para você poder entender tudo que tá acontecendo aqui foi sensacional, sabe? Todos os personagens, a Karen Slaughter constrói personagens de uma forma sensacional. Então, assim, sabe, eu não tenho muito o que dizer, eu tenho a dizer que se você gosta de um livro policial, de um romance policial, com um aprofundamento na vida dos personagens, personagens bem desenvolvidos, porque o aprofundamento aqui não é só na vida do Will e da Angie que vão aparecer ao longo da história, mas tem um aprofundamento na vida do Michael Wormwood, na vida do John Shelley e de outros personagens aqui da história. E assim, não é uma coisa que esse aprofundamento na vida dos personagens, ele não vai ser só pra te fazer gancho para as próximas histórias. É pra você entender o personagem, entender a motivação dos personagens, entender por que ele faz o que ele faz, por que ele está onde ele está, por que ele quer chegar aonde ele almeja. Então, assim, até pro entendimento da própria história em si, do próprio caso, e dos personagens que vão ficar só aqui nesse livro, que tem a ver só com esse caso, ela consegue criar personagens fantásticos, cheios de camadas, e que você consegue entender, você consegue sentir, você entra dentro do personagem, você entra na mente dele, você percebe tudo, todas as motivações, todos os pensamentos. Então, assim, eu acho a escrita da Karen Slaughter sensacional. Não, nossa, é incrível, incrível, incrível. E eu tô doido para que chegue o dia da nossa discussão, para eu poder falar abertamente sobre esse livro com as pessoas, falar sobre o que eu senti em cada momento. Eu fiz, tem algum, não sei se vai dar para ver, mas eu tenho algumas marcações que foram momentos que eu achei importantes para eu poder tentar desvendar o caso. E uma coisa que eu quero que você vá sabendo para esse livro, para você não ter uma quebra de expectativa, é que a ideia central do livro não é ter um plot twist em relação à identidade do assassino. Logo na metade do livro, assim, já começa a ficar meio óbvio quem é o assassino, e a história vai girar em torno mesmo de entender o porquê ele faz o que ele faz, o porquê as personagens que estão envolvidas aqui, o que vai se dar, o que vai acontecer, como que vai ser o desenrolar da história de cada um dos personagens que é impactado pelo caso central e o que vai acontecer na vida dos personagens que estão trabalhando nesse caso. Eu acho que a construção da Karen Slaughter é tão perfeita e ela escreve de uma forma tão magnífica que você não consegue parar e você quer já começar os outros livros para ver mais da vida dos personagens, ver o que os detetives que vão continuar nos próximos livros, qual o próximo caso que eles vão ter que lidar e o que isso vai ter também de evolução na vida pessoal deles. Gente, é sensacional, é um thriller policial, um romance policial de se aplaudir, de tirar o chapéu porque você não quer largar, é muito imersivo, sabe? E eu adoro histórias assim, eu leio com um jeito de leitura que eu não quero ler rápido, eu não quero um ritmo de leitura que você, apesar de partes frenéticas, você passar assim as linhas, querendo saber o final. Você quer degustar cada página. E isso que é o que me faz amar livros. Livros que me fazem querer degustar as linhas, degustar a história. E pra mim, isso são livros maravilhosos e que são dignos de ser 5 estrelas. Eu aviso que os capítulos não são pequenos, os capítulos são meio grandinhos, assim, de 10 em 10 páginas, 15 em 15 páginas, talvez até 20 páginas. E, enfim, algumas pessoas podem se incomodar com isso, mas isso não me incomodou. E, enfim, sabe, eu acho que vocês deviam ler, vocês deviam se imergir na Karen Slaughter, deviam beber na fonte dela, porque esse é o terceiro livro que eu leio. Eu já li A Esposa Perfeita e o primeiro que eu li foi Flores Partidas. E eu só tenho a dizer que ela tem um modo único de escrever perfeito, sabe? É muito imersivo e eu acho que autores que conseguem fazer com que você imerja, existe essa palavra? Imerja, não sei. Que você fique imerso no livro, é de se tirar o chapéu. Cada linha é pra ser degustada, é pra ser sentida, é pra ser entendida. E assim, sério, sensacional. Se você quiser continuar lendo os outros livros com a gente, o próximo livro tá até aqui, é Fissura, que é o segundo volume. Já tô doido pra ler ele agora, em fevereiro. E, enfim, sabe? Tô doido pra discussão, pra gente
conversar mesmo sobre a história. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal pra me acompanhar sempre. Lembrando que eu falo majoritariamente de thrillers psicológicos, policiais, domésticos, mas leio um pouco de fantasia também. E é isso, sabe? Até o próximo vídeo. Tchau!